Hoje no quadro Saúde nós vamos falar sobre a glândula tireoide, uma glândula localizada aqui na região do pescoço, que é responsável por produzir e distribuir hormônios importantíssimos que regulam o metabolismo e armazenam energia. Mas quando a tireoide não libera de forma adequada esses hormônios, alguns problemas de saúde podem ser bem graves, a gente vai ver na reportagem. Há 6 anos, o empresário Carlos Mesquita descobriu que sofre de hipotireoidismo. Ele teve sintomas que chegaram a atrapalhar no trabalho. Por isso, Carlos logo procurou ajuda médica. Sentia a falta de coragem, de ânimo e a dificuldade de perder peso. Aí eu sempre faço meus exames de rotina. Aí eu fiz o exame e constatou que eu tinha a hipo. O hipotireoidismo é um dos dois tipos de doenças que afetam a glândula tireoide. Ela tem a forma de uma borboleta e fica localizada na parte da frente do pescoço. A outra doença que atinge a glândula é chamada de hipertireoidismo. Pelos nomes, é fácil entender a diferença entre as doenças. Na hiper, acontece a produção exagerada de hormônios, e na hipo, exatamente o contrário. Os hormônios T3 e T4 são produzidos pela tireoide. Estes hormônios são levados pelo sangue para todo o corpo. Eles são importantes porque são responsáveis pelo equilíbrio do armazenamento e gasto de energia. Existem vários sintomas para identificar os dois tipos da doença. Por isso, é necessário ter o diagnóstico preciso pelo profissional da área. No hipertireoidismo, podem aparecer aumento do volume da tireoide, coceira generalizada, fraqueza muscular, palpitações, colesterol baixo, hipertensão, aumento da glicose, diarreia e amnésia. Já no hipotireoidismo, a pessoa pode sentir fraqueza, cansaço, diminuição do suor, perda de cabelo, pele seca, aumento do colesterol, anemia, prisão de ventre e dificuldade de concentração. É o caso de Carlos Mesquita. Ele explica que, inclusive, muita gente pode confundir a doença com depressão. É bom a pessoa ir no médico, fazer os seus exames para saber, porque o sintoma é esse, é a falta de coragem, de desânimo. E eu sentia também as unhas ressecadas, o cabelo, também foi um dos sintomas também que eu observei em mim. Muito importante ficar atento a esses sintomas e procurar logo um médico endocrinologista, que é o especialista nessa área. Nós estamos recebendo aqui um deles, é o Dr. Wallace Miranda, mais uma vez aqui no Notícia da Manhã. Obrigada, Dr. Wallace, Bom dia, pela Nádia. presença. Bom dia, Piauí. Bom dia para o senhor. Para verificar as disfunções da tireoide que são relacionadas à produção do T3 e do T4 especificamente, só com o exame de sangue dá para saber? E aí junta com esses componentes clínicos, né, os sintomas apresentados pelo paciente no consultório? É, isso mesmo. Como foi bem comentado na reportagem, né, tem esse quadro clínico apresentado pelo paciente. Lembrando que a tireoide, assim como outro órgão ou outra glândula, ela pode possuir várias doenças. No que foi comentado na reportagem, seria um problema na função tireoidiana, ou seja, ela funcionando mais ou funcionando menos. Nesse caso, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Tem esse quadro clínico apresentado, os exames laboratoriais eles ajudam a definir qual o tipo mesmo, até por vezes pode confundir com outras doenças, essa sintomatologia, como comentado na reportagem, a depressão. O hipotireoidismo ele traz sintomas depressivos, ele provoca sintomas depressivos. Especialmente ligados a essa fadiga, esse desânimo, falta de coragem, foi narrado aí pelo personagem também. Isso mesmo. Os hormônios produzidos pela tireoide, eles são hormônios muito pequenos. Esses hormônios são capazes de atravessar a membrana celular, a membrana nuclear, agem diretamente no núcleo das células de praticamente todas as células do organismo, controlando esse metabolismo. Ou seja, quando nós temos um excesso desse hormônio, nós temos um aumento do metabolismo. Quando nós temos uma falta desse hormônio, nós temos uma redução do metabolismo, provocando toda essa sintomatologia referida na reportagem. Existe alguma faixa etária específica para o aparecimento dessas disfunções? Existe uma faixa etária mais específica e existe também uma diferença entre os sexos. Geralmente é uma doença que acomete as mulheres na idade adulta jovem, volta lá dos 30, 40, até uns 50 anos mais ou menos. E ela chega a ser 10 vezes mais prevalente na mulher do que o homem, em alguns estudos. E é uma patologia, o hipotireoidismo especificamente, é uma patologia que antigamente era mais associado no Brasil à deficiência de iodo. Atualmente a principal causa
é uma doença autoimune, ou seja, nosso próprio organismo produz anticorpos contra a tireoide, provocando esse hipotireoidismo. De maneira ainda mundial, a principal causa dessa doença é a deficiência do iodo. E o tratamento, doutor? O tratamento é com a reposição dos hormônios tireoidianos, no caso do hipotireoidismo, ou com medicação que suprima a produção dos hormônios tireoidianos, no caso do hipertireoidismo. Mas é um tratamento tranquilo, que dá certo, bons resultados? Isso. Quando o tratamento é bem seguido pelo paciente, aí sim nós encontramos geralmente bons resultados. Quando é, no caso, o hipertireoidismo, mais especificamente, o tratamento medicamentoso, às vezes não dá certo, aí sim que podemos passar para um tratamento mais agressivo, como, por exemplo, uma cirurgia ou uma iodoterapia, um tratamento com iodo radioativo. Aqui a Flávia da Pissar pergunta se perda de peso está relacionada à disfunção da tireoide. Perda de peso pode estar associada à disfunção tireoidiana. Nesse caso, seria mais comum no hipertireoidismo do que no hipotireoidismo, devido ao metabolismo mais aumentado. Por vezes, acontece desse metabolismo mais aumentado, a pessoa ter mais fome e acabar se alimentando bastante. Então, ela acaba não perdendo peso, mas é mais característico do hipertireoidismo mesmo do que do hipotireoidismo. O metabolismo fica mais acelerado. Fica muito acelerado. E no caso do hipertireoidismo, a Maria pergunta se pode dar problemas no aparelho urinário. Especificamente no aparelho urinário, como infecções, não é tanto mais associado. De maneira geral, pode diminuir um pouco o metabolismo, por exemplo. Então, pode diminuir um pouco a imunidade do paciente. Então, assim, levar a outras doenças. Afeta o organismo de maneira geral. Até, como foi comentado também, prejudica a glicemia. Então, o paciente, se já tem diabetes, tem um hipotireoidismo, dá uma desregulada, propicia uma infecção urinária por causa disso. Então, está tudo bem associado. Impressionante, né? 2 hormônios ali tão importantes que acabam mexendo com o corpo todo. Exatamente. Obrigado, doutor Wallace Miranda, que é médico endocrinologista, participando aqui com a gente do Notícia da Manhã. Daqui a pouco você pode rever, inclusive, esse nosso vídeo, nossa entrevista na página do Notícia da Manhã no cidadeverde.com.